E aí, gente, era nem isso aqui. No episódio de hoje do nosso podcast, a gente vai falar sobre um tema do nosso volume 3 do livro Inquisitiones ex natura, que é latim para não perguntas, mas investigações da natureza, né? Sobre a ciência na prática. Se fala sobre vários temas, né? Matemática, ciência da computação, física, história da física, entre outras coisas, né? E um dos capítulos, né? Era com esse título: o inglês não é suficiente para pesquisa acadêmica, né? E isso que a gente vai falar hoje. Então, primeiro, o que é pesquisa acadêmica, né? Uma pesquisa com um foco em ou descobrir, apresentar ou descrever um fato que seja científico, literário ou atrelado a essas coisas. Então, pode ser uma tese que revê o estado da arte num tema. Então, a pessoa lê vários artigos relacionados a matéria escura, por exemplo, sobre a história da matéria escura, pesquisas relacionadas a isso. Eu li uma recentemente que mostrava quem foram os principais criadores dessa teoria, que era relacionada. Eles viram que não estava dando para calcular direitinho a massa de corpos galácticos, né? Que elas estavam se afastando mais rápido do que parecia. E começaram a ver que tinha mais massa do que parecia lá. Por isso matéria escura, né? Matéria que não é vista aparentemente com os olhos, mas que parece estar lá, né? Que havia mais matéria nas galáxias que estavam sendo estudadas, né? Do que aparentemente, né? Por isso o nome. E eles falam sobre esse tema umas 120 e poucas páginas. É uma tese de review. São pessoas, eles não eram historiadores, eles mesmos dizem, né? Mas eram físicos, né? Que teriam dar uma noção histórica desse tema. E a pessoa que lê esse tema, que lê esse paper, ela consegue ter uma noção geral do começo da matéria escura, né? Na pesquisa nesse tema até hoje em dia. Então, se ela não sabia nada sobre o tema, eu, por exemplo, não sabia nada. Eu sou de ciência da computação, né? Não sou de física propriamente, embora eu estude vários temas na física. Mas o legal é que o paper review, ele consegue te dar um apanhado de tudo nesse tema, né? Tem um paper review, por exemplo, sobre post-quantum cryptography, né? Criptografia pós-quântica, que é criptografia que busca ser forte o suficiente para aguentar ataques futuros de computadores quânticos, embora hoje em dia estejamos longe disso, né? Para quem não sabe, computador quântico é um computador que usa um design diferente dos clássicos, embora ele também seja clássico, é híbrido. Usa o que a gente chama de qubits, né? Que você controla partículas para usar elas como forma de processamento de informação no seu processador, né? E eles prometem teoricamente serem mais rápidos e acabar com a segurança da internet no futuro, não agora. E esse paper que eu falei, que eu vou deixar na descrição, ele descreve o estado da arte no tema. Então, se você não sabia muito sobre o tema ou quer saber mais com detalhes o que está acontecendo nessa área, você consegue entender quais são os melhores algoritmos, quais são os melhores conceitos. Embora o melhor algoritmo que eles sugeriram era o Psyche, né? Que hoje em dia, recentemente teve um post de um blog falando que esse algoritmo foi quebrado, até de uma forma bem simples do que parecia, né? Então esse paper me deu uma noção de que o Psyche era um bom algoritmo pós-quântico de criptografia, né? Mas hoje em dia não é verdade. Então esse paper já deveria ser atualizado, porque uma pessoa que lê ele e não viu a notícia recente que o Psyche é um algoritmo que foi quebrado, né? De uma forma bem simples, na verdade. Eu até fiz um vídeo sobre o tema. Já deveria ter se atualizado, né? Então, é importante que sempre seja atualizado essas coisas, principalmente na ciência da computação, na física e tal. Então, tem coisas que você vai ler no passado que não funcionam mais hoje. Eu tava lendo, por exemplo, o livro do Schrödinger, What's Life? O que é vida, né? Que tá na descrição. Que ele fala sobre a relação entre física e biologia, né?
Schrödinger, esse Schrödinger da equação de Schrödinger, que provavelmente você já conhece. Quem é da física, obviamente, conhece, ou quem assistiu um documentário no tema, de repente. E esse livro é muito bom, ele fala sobre entropia, sobre como sistemas biológicos funcionam no começo, né? Por mais que ele não fosse um biólogo, ele fosse só físico. Por mais que ele não fosse um biólogo molecular ou coisa do tipo, né? Um geneticista. Ele explicou muito bem isso. Toda reação química ela é quântica, né? Na prática, então, obviamente, é importante entender a relação da física quântica com a biologia, e é isso que ele busca no livro, principalmente com relação à fotossíntese de plantas. E tem uma frase incrível lá, relacionada à condensação de Froelich, né? Que mostra que tem efeitos quânticos em plantas, que, embora seja uma teoria que está sendo validada por enquanto com experimentos, eu escrevi sobre esse tema, e tem um episódio, um podcast sobre isso. Mas no geral, esses tipos de livros e artigos de review, eles buscam te ensinar qual é o estado da arte daquele tema. Então você pode achar um paper review na área de ciência da computação, na área de inteligência artificial, na área da física. Você quer saber, por exemplo, sobre buracos negros. Você consegue ver um paper review sobre isso, sobre a história dos buracos negros. Você pode ver um paper review sobre técnicas para investigar espectroscopia, por exemplo, quais são as mais comuns relacionadas ao ver o espectro de estrelas, quasars e outros objetos celestes, né, para analisar qual a composição deles. Tem papers que, por exemplo, mostram qual a composição de diversos planetas de uma forma catalogada, né? Então, esses tipos de artigos, no geral, nos ajudam a entender como as coisas funcionam em um determinado tema, né? Outros tipos de artigos, eles são mais focados em explicar uma coisa nova. Então, ou resolver um problema. Então, por exemplo, tem um artigo da DeepMind recentemente. Não é tão mais recente, né? Mas que era sobre envelopamento de proteínas, né? Que é super importante para medicina, fazer medicamentos, que consegue prever a estrutura de proteínas, que era algo que era considerado impossível, não tinha nenhum algoritmo que fazia isso. E a DeepMind fez um sistema de inteligência artificial que faz isso. Então é um paper com algo novo. Então é diferente do paper review, que faz uma revisão de vários artigos e explica no geral como funciona a área, como está a área, de algo que é novo. E essas coisas novas, elas podem ser vistas como erradas também. Por exemplo, artigos antes do século XIX que falavam sobre o éter, que era pensavam que era uma força que fazia as coisas no universo se moverem. É mentira. Einstein provou que estava errado. Outra coisa que foi provada errada, por exemplo, por Newton, com a teoria da gravitação, né, foi a teoria de vórtices de Descartes, né? Que ele foi na inocência, Descartes, né? Ele falava que os, os astros se moviam, né? Os planetas, blá blá blá, por vórtices que faziam esse sistema rodar entre si, né? A Lua rodar em volta da Terra, enfim, a Terra em volta do Sol. No geral, era um sistema que era heliocêntrico, né? O Sol como centro do sistema solar, mas mesmo assim errado, né? Provado errado por Newton e várias pessoas que amavam Descartes na época de Newton falavam que Newton estava errado, que Descartes não deveria ser desconsiderado. E hoje em dia, se a gente ouve alguém falando sobre teoria dos vórtices, vai ser somente historicamente, né? Ninguém vai falar como sendo verdade, porque a gente sabe que a teoria da gravitação é a correta. Foi provado que é a correta por mais de 300 anos de história. Então, tem artigos que são importantes historicamente, mas que têm conceitos errados. Como, por exemplo, do Lord Kelvin, que dizia que a ciência já tinha descoberto tudo que tinha que descobrir na física e que a gente não tinha nada para descobrir. A gente só precisa de experimentos mais acurados.
Alguns anos depois, foi inventada a teoria quântica, novas descobertas relacionadas à astronomia e astrofísica. E hoje, essa fala de Lord Kelvin, a gente sabe que é uma burrice. A única forma de você saber se a gente já descobriu tudo, o que era para ser estudado sobre alguma coisa, é você sendo um ser infinito e perfeito, né? E nós sabemos que só Deus é assim, só Ele sabe tudo. E nada passa do seu conhecimento, né? Ele tem conhecimento de tudo. O seu conhecimento infinito, como diz um salmo, acho que é o 72, não. Salmo 119, tem uma parte que fala isso. 119. Mas no geral nós não. Nós precisamos estudar, entender como as coisas funcionam com calma, paciência, com experimentos, com questões que têm que ser provadas ao longo do tempo. E com artigos também é assim. Tem artigos que são importantes só historicamente. Então tem artigos que fazem, falam sobre algo novo. Como por exemplo, um artigo do Monster Group, do John Conway, sobre matemática, teoria dos grupos. E o Baby Monster Group, também, que foi sugerido por ele. Que é na teoria da matemática sobre a teoria dos grupos, né? Que é super importante para física e para conceitos relacionados à simetria nela, né? Resultado novo, por exemplo. Ou resolvendo problemas como, por exemplo, a conjectura de Poincaré, que foi sugerida por Henri Poincaré, né? E foi resolvida por Grisha Perelman. Ou a conjectura de Riemann, que não foi resolvida ainda sobre a questão de números primos e a equação zeta de Riemann, que na verdade era de Euler. É uma conjectura que não foi resolvida. Se alguém resolver, vai ser um resultado não para criar algo novo, mas para resolver um problema. E nesse meio tempo pode ser criado métodos novos de matemática, enfim. E tem artigos relacionados a experimentos. Podem ser experimentos relacionados à astrofísica, pode ser experimentos relacionados a coisas no cérebro, né? Ver comportamentos de partes do cérebro. A basal ganglia faz isso, o cerebelo faz isso, o hipotálamo faz isso, a região superior do cérebro faz isso e isso, de forma experimental. Tanto com animais quanto com pessoas, né? Insetos, minhocas, experimentos neurocientíficos, por exemplo, que se estiverem certos não tem contra fatos, não há argumentos, né? Porque tem também a literatura, tem livros, tem questões da filosofia. Eu sinceramente não gosto de filosofia. Eu, como teólogo, também escrevo livros de teologia, né? Eu acho que a teologia é escrava da teologia. Ah, não. A filosofia é escrava da teologia, né? Mas eu não vou argumentar sobre isso. Não gosto muito de filosofia, mas mesmo assim, eu leio filosofia, no caso, a socrática, a pré-socrática e a pós-socrática. E gosto, né? Eu gosto de ler Cícero, gosto de ler Platão, de Aristóteles. E no geral também, eu vejo várias coisas que são importantes para até estudar outros temas, né? Nos escritos deles, embora muitas coisas obviamente estão erradas. Até tem questões relacionadas também à história da medicina, história da neurociência. Tem vários escritos gregos que são muito importantes. Então, no geral, tem esse tipo de artigos, né? O review, que fala sobre estado da arte de um tema. Tem aquele que resolve um problema, tem aquele que é sobre experimentos, tem aquele que é mais relacionado a resolver um problema específico, uma conjectura matemática, enfim. E tem artigos na minha área de biologia, neurociência, biologia computacional, física computacional, N coisas, né? Só que nosso foco não é esse. Nosso foco é falar sobre porque inglês não é suficiente para pesquisa acadêmica, né? Por enquanto a gente só falou o que é pesquisa acadêmica. Normalmente quem faz a pesquisa acadêmica são pessoas que têm um mestrado para cima, normalmente, mas você pode fazer também no bacharelado. Durante o seu curso de bacharel, você pode fazer iniciação científica. Já cheguei a tentar fazer na minha faculdade. E que você aprende como fazer artigos, escrever, pesquisar e tal. Toda área você pode fazer isso. E no caso,
também mestrandos, escrevem artigos, talvez a universidade peça para você escrever 2 ou 3. Doutorandos também escrevem artigos, pós-doutorandos. E sempre, mais um doutorado, você tem que adicionar um conhecimento científico, né? Você tem que contribuir com algo novo, se possível, né? Não só fazer uma revisão de algo, mas contribuir com algo novo na ciência. Como pode ser visto, por exemplo, a tese de PhD do Feynman, por exemplo, descobriu algo novo sobre electrodynamics, né? A tese de Einstein foi sobre algo na área de hidrodinâmica, não, na hidrodinâmica que se diz, é algo nesse tema. Enfim, pode ser resolvido um problema matemático, como a de Yuri Matsevich, que resolveu o 10º problema de Hilbert. Enfim, o doutorado mais é para resolver um problema ou para achar algo novo num tema, né? Você já estudou bastante, você consegue fazer isso. Só que muita gente não sabe que a pesquisa acadêmica começa, o trabalho em si, depois do doutorado. Quando você quer ser um pesquisador que depende de uma universidade, né? Que você é contratado como pesquisador, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e em outros países, você tem que ter, você tem que seguir a carreira, né? Mestrado, doutorado e seguir como pesquisador ou pesquisadora. Você pode conseguir um emprego, assim, no laboratório, algo do tipo, né? E no geral é isso. Você pode ser professor e acabar escrevendo um artigo acadêmico ali ou aqui. Mas é bem difícil viver disso, né? Se você quer ser rico, por favor, não escolha ser acadêmico. Talvez você vai viver bem, talvez. Dependendo de onde você morar, mas não vai ser rico. Aí tem aquela discussão que acadêmicos deveriam ganhar mais, enfim. Eu não acho. Eu acho que cada profissão tem o que ganha. E não importa se você ganha muito ou pouco. Se você é um acadêmico, o seu objetivo, que eu saiba, não é ganhar dinheiro, embora você tenha que ser remunerado o suficiente, né? De forma justa. Mas tem que ser remunerado conforme a sua pesquisa, né? Ah, você fez o pós-doc e já quer ganhar R$ 1 milhão, né? Assim, o certo é você continuar sua pesquisa, se tornar alguém importante na área. E aí você vai ser bem remunerado, né? Talvez as pessoas querem ser remuneradas como acadêmicos e de repente nem escrevem artigos bons, principalmente artigos úteis ou até relevantes. Tem até uma crise chamada crise da reproduzibilidade, né? Que artigos acadêmicos não conseguem ser reproduzidos, principalmente na área de biologia. Recentemente na área de neurociência, né? Vou deixar na descrição uma notícia recente desse mês. Não, do mês passado, agosto de 2022, que fala sobre como pesquisa na neurociência. Muitos dos artigos estão provavelmente errados pela questão do uso de pouco uso de dados, né? Então tem um paper de um cara chamado Merrick e seu laboratório, né? Várias pessoas publicaram esse paper na Nature, deixando na descrição, que mostra que é melhor a gente começar a usar mais dados em pesquisas na neurociência. E também isso tem aplicações também para outras áreas da biologia molecular em geral, né? Mais dados, né? Eu creio que quem é de biomedicina, esse tipo de coisa, tem que aprender mais estatística, né? Talvez a estatística que se aprende na faculdade não é o suficiente. Mas pode falar, como assim não é suficiente? Eu fiz um curso inteiro sobre isso. Gente, é uma introdução. Se você quer apresentar estatística de forma avançada, fala com um matemático que estudou e foca nessa área. Você vai ver que ele vai saber muito mais que você, porque ele focou a vida toda só em estudar estatística e outras áreas da matemática. Então, obviamente o que você aprende sendo biomédico ou do tipo de estatística é muito menor do que alguém que estuda matemática em si, somente. Então eu creio que laboratórios têm que visar pessoas que lidam mais com matemática e deixar as pessoas que fazem experimentos fazer a parte de experimento, e a pessoa que faz matemática, ciência da computação, fazer a parte de estatística, cada um no seu quadrado, né? Quando você coloca uma pessoa pra fazer muitas áreas, obviamente eu não consigo fazer todas.
Não tem como alguém ser um poli... Não sei como é o nome da pessoa que estuda várias áreas ao mesmo tempo. Você pode fazer isso, né? Mas não tem como você ser especialista em todas as áreas ao mesmo tempo. Então tem esse problema, né? De questão de... Principalmente que poucos dados estão sendo usados nessa área, né? Você tem que ter mais dados sendo usados como samples para um experimento. E isso é um problema. E a crise da reproduzibilidade também, que artigos não podem ser reproduzidos, talvez por N fatores. Então, de repente, você não está ganhando bem porque seus artigos não são tão bons quanto você acha, né? Porque tem pessoas que escrevem artigos muito bons e ganham bem, são reconhecidas, escrevem livros, participam de palestras constantemente. Então, você não pode ficar acomodada. Você tem que participar de palestras, tem que fazer algo que você aprendeu. Essa história de você estudar e acabou. Ah, eu estudei, já tá bom já. Agora eu quero dinheiro. Não é assim que funciona. Você tem que estudar, você tem que ir fazer algo com isso, né? Ou na indústria, né? Trabalhando. Se é físico, você pode estudar na área de indústria da física, que tem a ver com física, no laboratório. Se é biomedicina também. Agora, se você gostar mais de pesquisa, você pode ir pra pesquisa, você pode transitar entre os dois. Mas no geral, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que escrever livros, você tem que escrever artigos, você tem que produzir. Se você não produz, obviamente, é difícil que você tenha uma vida acadêmica produtiva, né? É simples. Agora, ponto final. Por que o inglês não é suficiente para a pesquisa acadêmica, né? E alguém pode falar, como assim? Já basta ter que aprender inglês, ter que aprender outras línguas. Não é bem assim. Todo mundo sabe hoje que a língua franca no mundo é o inglês. Já foi o grego, já foi o latim. Na pesquisa acadêmica já foi também, além do latim. Newton mesmo escreveu a sua Princípio Matemática em latim. Mas posteriormente foi francês, também alemão estava muito forte. E depois foi inglês. O inglês pegou muita força ao ponto de hoje ser a língua franca, né? Então normalmente não. É impossível que você seja acadêmico sem saber inglês hoje em dia. Impossível em todas as áreas. Você estuda química, você estuda biologia, você estuda matemática, você estuda física. Se você não saber inglês, é impossível que você seja bem sucedido. Isso é algo que não tem nem contra-argumentos. Porque a maioria dos artigos, você vai no Google Scholar para pesquisar artigos. Hoje em dia eu estou usando mais o Google Scholar. É extremamente necessário que você saiba inglês. Que os temas estão em inglês. E que o seu inglês seja bom. Não adianta você ler todo torto e não conseguir entender. Escrever também em inglês é importante. Embora não é essencial, né? Mas ler inglês é o mínimo. Por quê? Tem um paper chamado Bjorkman, que eu deixo na descrição, que é English as Língua Franca in Higher Education. Que mostra, né? Assim como outro paper também do Amano Tatsuya et al. Languages are still a major barrier to global science. Ambos mostram, né? Que tem um problema na parte de pesquisa acadêmica, que obviamente americanos, australianos, pessoas da Inglaterra têm uma vantagem na pesquisa acadêmica, porque eles têm a língua inglesa como base, né? Então, obviamente, isso é muito mais fácil de você publicar e ler. Uma pessoa, por exemplo, da China, do Japão, obviamente ela não vai ter o inglês. Um indivíduo consegue, mas a massa de pessoas, a massa de pesquisadores não vai ter o mesmo inglês do que alguém nativo. E obviamente você passar por artigos acadêmicos vai ser mais difícil, fazer palestras, enfim. Mas também é uma necessidade, né? Se você não faz curso de inglês enquanto está na faculdade e quer ser pesquisador, já é um erro, né? Até por questões de trabalho, né? Na indústria você precisa de inglês, então não é mais uma discussão. A própria Bíblia foi escrita em grego porque era a língua que as pessoas mais conheciam na época, né?
Então, no geral é importante, você tem que aprender inglês, não tem como. Mas tem um paper ainda melhor que é o do Di Bettiti e Julian Ferreiras. Publish in English or Perish. É um título bem grande que mostra o efeito do índice de citação usando línguas sem ser inglês, né? Então, obviamente, se você publicar em português, coreano, alemão, japonês, só pessoas que conhecem essa língua vão ler. Se eu não sei alemão e se o paper não foi traduzido para inglês ou português, como que eu vou ler o seu paper? Então, tem essa questão de que muitos artigos que são bons, têm resultados corretos e bons, não foram lidos por pessoas que eles estão em outra língua. E esse paper critica o inglês como língua franca, no sentido de que às vezes a própria nacionalidade do país pode acabar perdendo porque ter sempre que publicar em inglês e não para sua indústria local, né, sua língua local. Eu entendo essa questão, mas não tem solução, né? Ou você aprende inglês ou realmente pereça, né? Você não vai conseguir ser um acadêmico sem inglês. O problema nem é ler, o problema é escrever também. Porque, obviamente, escrever em inglês é mais difícil do que ler do que falar. Então, obviamente, imagina a massa de pessoas, não indivíduo. Massas de pesquisadores do mundo todo que estão em línguas que são extremamente anáforas em inglês. Então, por exemplo, alguém que sabe português ou línguas latinas, é mais fácil aprender inglês. Agora, alguém que aprendeu a vida toda coreano, japonês, que são línguas totalmente diferentes, fica difícil. Por isso que é importante que nas escolas tenha inglês. Desde pequeno, pra pessoa ter uma noção. Mas ainda assim é mais difícil do que pra nós, né? São línguas latinas que são mais próximas. Tem muitas palavras correlacionadas, por exemplo, alguém que é nativo do português ou do espanhol tem facilidade de aprender ambas as línguas, né? Tanto português para espanhol. Você vai ler um livro ou um artigo em espanhol, assim, você não vai ter muitos problemas. Em ouvir, talvez você tenha, mas em ler, com certeza você não vai ter problemas, né? Pode pegar uma bíblia em espanhol aí, você vai conseguir ler normal. Artigos em espanhol você vai conseguir ler normal. Então é um alento, né? Que tem bastante coisa publicada em espanhol também. Só que tem, agora, o meu ponto de vista, né? Tem vários artigos que estão em outras línguas que podem ser úteis para sua pesquisa. Por exemplo, eu escrevi um livro sobre mundos virtuais esse ano. E eu acabei descobrindo, né? Pesquisando no Google Scholar mesmo. Tinham muitas teses em outras línguas nesse tema, como em coreano, sem tradução para outras línguas, e também em, em russo tinha uma tese específica sobre MMOs RPGs, né? Que é o tema mundos virtuais, né? Que é atrelado ao metaverso também, esse tipo de coisa. E política, economia e esse tipo de coisa em mundos virtuais. A gente fez um episódio anterior sobre isso, duas partes. E no geral era isso, né? Você tava só em coreano e só em russo. O que eu tive que fazer? Eu não sei coreano nem russo. Eu até tava fazendo um curso de russo recentemente, mas eu tenho que continuar. Eu usei um software de tradução para conseguir ler. Então, hoje em dia tem vários softwares, tem o Google Tradutor também. O Google Tradutor é bom, só que você tem que traduzir sempre para o inglês, porque ele é mais acurado para isso. Mas também tem softwares que são pagos e os não pagos que traduzem tão bem, ou talvez até melhor do que o do próprio Google, né? Pra quem não sabe, software de tradução usa inteligência artificial para traduzir, né? E tem vários tipos de software de tradução hoje em dia, né? Alguns deles podem ser pagos, né? Tem o Redocon, SmartCat, SDL3 do Studio, Menoki Translator Pro, enfim.
tem diversos tanto softwares de gerenciamento de tradução e que traduzem na prática, né? Então, no geral, como os artigos são pequenos, né? Porque se lendo um livro inteiro traduzindo, você vai perder muita coisa, né? Mas hoje em dia, softwares de tradução estão muito, assim, eles não estão equivalentes a um tradutor comum, profissional, mas eles estão muito bons, eles ajudam bastante. Você já tem uma noção geral do que está acontecendo. Então, nesses artigos que eu tive que ler pro tema, né, que eu vi que seriam essenciais, principalmente da Coreia do Sul, tinha muito artigo sobre mundos virtuais que eu tinha que citar, não tinha como. Eu fui obrigado a citar. Eu também escrevi um livro sobre ciência sobre segurança da informação em jogos, né? Sobre hacks, né, e tal. Também tive que usar muitos papers da Coreia, então a Coreia tá muito forte em papers, literatura acadêmica sobre jogos, porque lá é o berço dos jogos online, né? Empresas também pedem esses papers sejam escritos, né? Empresas de jogos. E eu gostei muito porque são papers que não tem em nenhuma outra língua. E não tem tradução. E que são, tipo, foram essenciais pra minha pesquisa nesses livros. E eu tive que usar um software de tradução. E no geral, como são papers pequenos, né, 10, 6 páginas, você tem uma curiosidade, né? E talvez seja bom você usar mais de um software para você ter uma curiosidade ainda maior. Então, de novo, em 2022, softwares de tradução, eles estão suficientes para você conseguir ler um artigo acadêmico de boa. Então, não é que você precisa aprender todas as línguas possíveis e inimagináveis, né? Tem coisas que não tem como você traduzir usando softwares, porque são livros, por exemplo, quando você vai ler livros que você não consegue copiar com o mouse ou com o celular, porque são fotos, né? Tem livros que eles foram fotografados. Então, ou você digita tudo e põe no tradutor, que demoraria infinito além. Ainda mais outra língua, ou você não tem como traduzir. Artigos de livros antigos, por exemplo, eu tenho como exemplo o paper do Newsable, Mémoire sur les équations algébriques, on démontré impossibilité de résolution de l'équation générale de 5 degrés. Não sei se eu falei errado, né, mas é um paper do Newsable de 1824 que é em francês. Tem, por exemplo, outro da Sophie Germain, Recherches sur la théorie des surfaces élastiques, que também é em francês. Então são papers que eu usei em outras pesquisas, em outros temas que estavam em francês, só tinha nessa língua, pelo menos gratuitamente. Tem um paper, por exemplo, da Curie, Marie Curie, e Savit, também em francês, sobre o rádio, né? Sur les radioéléments formés de urânio e agités par les neutrons. Paper muito importante e tem a tradução em inglês, mas obviamente lendo no original é melhor. Os papers do Einstein, por exemplo, você quer escrever sobre a história da relatividade ou da física quântica. E você vai usar também as papers de Einstein e outros pesquisadores. Muitos desses papers foram escritos em alemão ou francês. E você não vai conseguir usar software de tradução porque alguns deles são fotos. Eles foram fotilografados e tem um PDF lá pra você ler. Então não vai dar pra você usar outro software. Então, pelo menos o francês e o alemão, você tem que aprender pelo menos leitura. E eu recomendo que você faça curso sobre isso, né? Depende da sua área. Eu já vou falar dessa questão da área já. Mas no geral, no século passado, era tudo em alemão e francês, assim, mas pra depois vir o inglês. Tem outro paper que eu citei aqui nesse capítulo, que é do Ren e do Strassmann, que é um nome em alemão bem grande, que era sobre urânio também. E sobre bombardeamento de urânio, né? Importante para a teoria da fusão nuclear, esse artigo.
E foi escrito em alemão, eu tive que ler em alemão, enfim. Ler é muito mais fácil do que você aprender uma língua por completo, falar tudo. Você não precisa aprender isso totalmente, seria bom, ok? Mas para massa de pessoas, talvez isso não seja útil. O que é útil é você realmente aprender francês e alemão, porque muitos artigos estão nessa língua. Por exemplo, eu tava tendo que escrever sobre um tema que era sobre os fundamentos da matemática. E um livro que eu tive que ler, que infelizmente estava em alemão, era o Grundlagen da Geometria. Eu falei totalmente torto, mas era um livro alemão sobre a geometria de David Hilbert de 1900. E tava tudo em alemão. E eu tive que fuçar na internet para achar a versão em inglês. Ainda bem que eu achei, porque eu precisava daquele livro para pesquisa, daquele capítulo. E foi um achado, porque eu realmente precisava. Então tem várias coisas que estão em outra língua que você precisa de tradução, você precisa que esteja traduzido. O bom é que historicamente as coisas mais importantes foram traduzidas, né? Eu tive que escrever, por exemplo, sobre geometria não euclidiana, que tinha artigos, por exemplo, do Bolyai e Lobachevsky, né? Bolyai, se eu não me engano, era da Hungria ou Noruega. Não era Noruega, eu acho. Noruega. Então, teve coisas que ele escreveu que provavelmente estava em norueguês. Essa língua é noruega, enfim. Mas até do Newsable também tem coisas que em outra língua. Que aí são línguas específicas, aí você tem que usar sua habilidade de tradução, né? Porque você não vai gastar com curso, coisas pra aprender também. Já é difícil aprender, por exemplo, línguas como alemão e francês totalmente. É que francês é fácil pra gente, né? Que é falar português. Francês é bem fácil de ler. Se você tem o costume de ler em francês por um tempo, uns meses, você já consegue ler de boa qualquer coisa. Agora, falar outros 500, né? Mas não é necessário pra gente, aqui a gente quer fazer pesquisa. Então a gente quer o mínimo possível, né? O mínimo de problema possível. Mas no geral, aprender alemão e francês, pelo menos a leitura, é essencial para pesquisa acadêmica na física e em algumas áreas da matemática, para ler artigos históricos, né? Outra questão importante, tem também livros em latim, em grego, que é importante você ler nessas línguas originais, mas se você é um historiador, né? Se você for um teólogo ou filósofo, talvez seja importante para você, mas não para o geral, né? Tem um indicador aqui que eu tenho, primeiro do Isimago JR, que cataloga o número de artigos publicados por país, no geral. Então, os Estados Unidos na frente da China está em primeiro. Então, Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha, Japão, França, Índia, Itália, Canadá e Austrália. Top 10, né? O Brasil tem 14. A Rússia está em 12. Espanha em 11. Então, dos países que mais tem publicações acadêmicas, cru, sem tema nenhum, dá pra ver que o inglês tá bem forte, obviamente, todo mundo publica em inglês. Mas esses países também vão ter teses e livros que estão na língua própria. Então vão ter livros que não vão ser traduzidos nunca na história e que são importantes, são bons e que ajudariam na sua pesquisa de repente, para qualquer área que for. E que só as pessoas que conhecem a língua sabem, né? Principalmente da Rússia, tem tanta coisa da Rússia boa que não tá traduzida que é quase um crime não ter tradução. Tem cursos, por exemplo, no Coursera que só estão em russo. Eu fico bravo por causa disso. Tem um curso que eu quero fazer sobre filosofia da consciência no Coursera que tá em russo. E não tem tradução em inglês e nem outra língua. Teve um curso que eu tive que fazer sobre desenvolvimento, psicologia de desenvolvimento infantil. Porque eu tive que fazer por causa de robótica cognitiva, né? Eu tive que escrever sobre isso. E eu precisava saber pelo menos o mínimo sobre psicologia de desenvolvimento infantil, né? Que tem a ver com isso. Robótica cognitiva, né? Eu até falei sobre esse tema já. Em outro episódio. Mas eu tinha que fazer esses cursos. E tinha um da Universidade de Geneva no Coursera que tava só em francês, com legenda.
com legenda eu consegui acompanhar de boa. Porque ler é fácil ler em francês, né? Se você tem costume, você vai aprender. Faz uns cursos básicos assim, e aí você consegue. Alemão vai ser mais difícil, obviamente. Tem cursos, por exemplo, que eu tive que fazer no mesmo tema, que tava em chinês, aí eu não fiz, porque não tem como, né? Não, aí não tem como. Mas perdi, né? De repente poderia ter algo bom naquele curso que eu não consegui fazer porque tava só naquela língua. Então tem vários benefícios de aprender outras línguas-chave para o seu tema, e esse é o foco aqui. A Coreia do Sul tá em 13, enfim. Holanda em 15. O Brasil tá na frente da Holanda, da Suíça, Polônia, Suécia. O Brasil tá muito bom. Pesquisa acadêmica. Questão numérica, né? Não tá ruim, não. Até porque tem investimento, né? Eu tô aqui agora no site da Nature. Tá na descrição que cataloga um índice relacionado à pesquisa. Previamente está no jornal. Que é um jornal importante. E eu vou procurar o assunto de química, né? Global, né? Então, em química, a China tá em primeiro. Estados Unidos está em segundo, bem em segundo. A China está em primeiro disparado. A Alemanha em terceiro, depois Japão, Reino Unido, Coreia do Sul. O que isso mostra no cru, né? Eu não sei se esses dados são só da Nature, só do jornal Nature. Isso mostra que a China é muito forte em química, no geral. Então, para quem é químico e faz pesquisa em química acadêmica constantemente no seu trabalho, faz sentido aprender chinês, porque talvez tenham coisas que vão demorar para ser traduzidas, ou que nunca vão ser traduzidas, que estão em chinês e não vão ser traduzidas nunca. Então você vai ter mais acesso à informação de avanços que eles tiveram mais rápido do que outros pesquisadores na área. E obviamente você vai conseguir um pedaço do mercado em química muito mais fácil. Isso se você quer ser um pesquisador profissional, né? Se você não é, se você não busca ser isso, ignore essa dica. Senão vai ter pessoas aí aprendendo chinês sem precisão, né? Segundo tá Estados Unidos, depois Alemanha, Japão, enfim. Mas a China tá tão forte que talvez seja necessário para você. Em física, China tá quase empatada com os Estados Unidos nesse tema, pelo menos da Nature, depois Alemanha, Reino Unido e Japão. Então, de novo, chinês seria importante. Não necessariamente, né? O Japão é muito forte em física. Eu creio que qualquer pessoa que seja pesquisadora de física vai se beneficiar de aprender alemão, francês. Francês é mais matemática também. Tem muita coisa matemática em francês. Pra quem estuda matemática ou física, francês vai ser importante. Alemão, japonês talvez seja importante porque, por exemplo, no livro eu pus que alguns temas como pesquisa em buracos negros, tem livros em japonês com bastante coisa, livros sobre computação quântica, artigos sobre computação quântica, que é na física e computação, mas é na física também, que estão em alemão, que estão em japonês, e com conteúdo de alto nível, que talvez seja útil para sua pesquisa, né? De repente tem coisas que eles estão mostrando de um jeito que outras línguas não mostraram ainda, por exemplo. E que não tem inglês. Para de life sciences, né? Mais biologia, esse tipo de coisa. Aí, os Estados Unidos na frente da China, disparado, né? Life sciences, com 11 mil aqui, artigos recentes. E com grande índice de compartilhamento, depois China, Reino Unido, Alemanha. O Brasil, nesse quesito, tá em 24. Mas por incrível que pareça, o Brasil tá bom em vários temas, né? Alguns não. Ele tá bom em física. Em física, ele tá em ciências físicas, que são vários temas, né? O Brasil tem 19. Já é alguma coisa. Israel tem 17, por exemplo. Espanha em 11. 11º. Seria bom também espanhol. Tem várias pesquisas, tanto no México. O México é bom de pesquisa, por incrível que pareça. Para algumas pessoas, em alguns temas ele é bom. E a Espanha, principalmente, também.
Então é útil também aprender espanhol, porque vai ter vários artigos que talvez tenha em espanhol e seja útil, não é uma língua difícil pra gente, né? Aí também tem a parte de como você pesquisa coisas nessas línguas, né? Vamos supor que você quer usar o software de tradução. Vai no Google Scholar, usa um software de tradução, pesquisa as coisas que você quer escrever, né? Então, você quer pesquisar em francês. Aí você põe lá no software de tradução, computação quântica, introdução a buracos negros, enfim. Sobre Alzheimer, proteínas relacionadas ao... Não, proteínas não, medicamentos relacionados ao Alzheimer, pesquisa relacionada à neurociência. Enfim, não que você tenha que pesquisar primariamente nisso, mas se você quer fazer algo extenso numa área, com certeza será útil, como foi muito pra mim, pelo menos na área que eu tava pesquisando, né? Pesquisar em outras línguas e talvez você encontre citações e coisas que podem ser úteis, né? Então, no geral, o objetivo desse episódio foi mostrar que é importante conhecer outras línguas também, entre elas francês, alemão, chinês, russo, japonês, coreano, espanhol, e focar na língua que mais tem a ver com a sua área. Se for química, bioquímica, é chinês. Se for pesquisa em computação quântica, talvez alemão e russo vai ser importante para você. Se for em jogo, na área de jogos, coreano é importante. Talvez espanhol seja importante para outras áreas, enfim. Então, não é à toa que no mestrado e no doutorado, várias universidades pedem que você saiba o mínimo de francês, ou alemão, ou outras línguas, espanhol, porque são essenciais, senão não pediriam, né? Se não fosse útil, não pediriam. Embora também é uma questão histórica, porque no passado, papers de francês e alemão eram importantes, você tinha que saber essas línguas para saber a pesquisa um do outro, né? Então, no geral era isso. Até o próximo episódio.